Você aí de casa certamente já chegou a alguma farmácia para comprar antibióticos ou antialérgicos e descobriu que o item estava em falta. Essa situação tem se tornado cada vez mais recorrente aqui na Grande Vitória. Essa empresária destaca quais os medicamentos ela tem mais dificuldade para comprar para o seu estabelecimento. Ultimamente tem sido a amoxicilina com clavulanato, azitromicina. E dos antibióticos esses são os principais, assim. Tem Trifamox, Novamox, mas a gente vai pelas mesmas fórmulas, E xaropes expectorantes, pastilhas, analgésicos. Ainda de acordo com ela, só é possível adquirir alguns medicamentos mediante uma quantidade limitada. As distribuidoras estão normalmente limitam uma quantidade tipo 6, 12, 24, depende muito da demanda do que eles têm para ofertar no mercado. Então, fazendo isso, eles conseguem atender a todas ou quase todas as farmácias, para não centralizar tudo em uma só, Segundo Grazielli, os fornecedores de medicamentos alegam a falta de insumos para algumas medicações. Ainda segundo a empresária, a situação se agravou em janeiro desse ano. A gente, desde o início da pandemia, meado da pandemia, a gente detectou algumas faltas, mas ainda estávamos conseguindo suprir o mercado. Mas a partir de janeiro desse ano foi que agravou mesmo a situação. E a escassez em alguns medicamentos é tanta que aqui nessa farmácia eles ficaram 3 meses sem receber uma das medicações mais vendidas. Por meio de nota, o Ministério da Saúde orientou que as organizações de saúde racionalizem o uso de contraste idolado nos exames e procedimentos em função da falta de medicamentos. Além das farmácias, os hospitais também estão encontrando dificuldade em adquirir alguns produtos, como soro fisiológico, amoxicilina e até dipirona. O membro da Comissão de Assuntos Sanitários do Conselho Regional de Farmácia do Estado fala sobre os fatores que têm contribuído para a ausência de algumas medicações nas farmácias. Desde da Covid, a guerra da Ucrânia, e vem o lockdown da Índia e da China, que dificultou as IFAs chegarem ao Brasil. Esse é um fator logístico. E também tivemos o frio prolongado este ano, tivemos o pós-lockdown das crianças que saíram e tiveram contato com outras crianças, aumentando as infecções respiratórias, e houve um desabastecimento de antibióticos e antialérgicos. Segundo uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Saúde, o contraste está em falta em 43,8% das instituições de saúde pesquisadas. Mas a escassez nos hospitais não para por aí. O mesmo levantamento mostra que o soro fisiológico também está em falta em 87,6% dos centros médicos. Em 62,9%, falta de dipirona injetável. Ainda de acordo com ele, o mercado farmacêutico capixaba é pequeno. Por isso, a maior dificuldade de receber algumas medicações. O mercado farmacêutico do Espírito Santo é pequeno em relação ao mercado farmacêutico da região sudeste, No grandes players como São Paulo, Rio, Então, a distribuição ela tem uma pouca de dificuldade de chegar às medicações aqui. Logicamente, vão distribuir onde tem maior concentração de pessoas, E aqui no Espírito Santo nós temos poucas indústrias, ou seja, praticamente indústria nenhuma, apenas distribuidoras. O farmacêutico destaca ainda que a medicação genérica seria uma alternativa na ausência de algumas medicações. A gente pede sempre que procure o farmacêutico, que é o profissional habilitado para poder falar sobre a medicação, E poder também sugerir a troca pelo genérico, sempre com uma troca responsável, Então pedir também para que o médico coloque mais de uma opção na receita, porque isso vai auxiliar para que o paciente não fique perdendo tanto tempo indo de uma farmácia ou outra. A pesquisa também mostra que as entidades de saúde que reportaram falta de soro, 40% delas afirmaram que o preço do medicamento no mercado está 100% acima do usual. A falta de soro fisiológico impacta principalmente os tratamentos de hemodiálise, já que o insumo é utilizado para fazer a limpeza das máquinas entre um paciente e outro. Silvio destaca ainda que alguns fabricantes estão realizando a venda casada de medicamentos no processo de realização das compras.
Felizmente, nós temos observado isso, né? A gente já botou isso a par do Conselho, para o Conselho poder estar orientando os farmacêuticos gerentes, os farmacêuticos proprietários, né? A como proceder nesse momento, porque isso está dificultando para que a medicação chegue ao paciente. Então, às vezes, o pequeno não consegue adquirir a medicação e o paciente que morar na redondeza daquela farmácia, ele fica sem a medicação, podendo agravar o problema de saúde dele.